Aluna do curso de tarô da Elis. Eu tô aqui para contar um pouquinho dessa experiência, né, desde julho de 2020 e falar para vocês um pouquinho sobre esse curso que me trouxe uma outra visão de como ver as pessoas, como enxergar o outro, poder ajudar o outro, motivar o outro através da leitura de cartas. E uma das grandes coisas muito bacanas desse curso é a didática, a forma como a Elis passa o conhecimento. Ela compartilhar esse conhecimento que ela tem, essa acessibilidade, essa disponibilidade de estar sempre querendo ajudar, ou dando uns toques e estar sempre colocando a gente para cima. Isso é legal. Então, se vocês querem fazer um bom investimento, um bom e grande investimento em 2021 e têm vontade de conhecer sobre tarô, façam o curso da Elis Priester. Gratidão, Elis. Eu vim dar meu depoimento do meu curso que eu fiz de tarô com a Elis. Bom, gente, eu nunca tinha feito o curso de tarô na vida, eu nunca tinha tido contato nenhum com tarô, a não ser consultas, eu sendo a consulente. Então, o que eu queria dizer pra vocês? Que tudo que a gente quer, a gente consegue. E o curso da Elis é um curso maravilhoso. Ela dá uma assistência maravilhosa pra nós, tá? Ela tira nossas dúvidas sempre. É um curso bem completo e bem objetivo. Então, assim, ó, ele tem... Como é que eu vou explicar? Ele passa a informação pra gente de uma forma mais simples, mas que a gente entenda. Ela dá várias dicas que também não estão no curso e no suporte do Telegram ela dá muita dica pra gente, ela não deixa a gente na mão.
ela sempre responde as mensagens. Então, assim, pessoal, todo o dinheiro investido valeu a pena. Hoje eu, graças a Deus, eu já consigo fazer triagens, tá? Dão todas certo. Sempre com a consulta, eu sempre consulto ela, mas se eu tivesse mais tempo, que eu sou uma pessoa que tem uma vida muito corrida. Então, se eu tivesse mais tempo, com certeza, agora eu estaria ainda mais especializada. Mas hoje eu tenho a minha conta no Instagram, eu tenho minha conta no TikTok, onde eu tenho vários seguidores, pessoal, onde eu faço consultas, tá? Então é uma coisa assim, ó, tudo que a gente quer a gente consegue. E com a ajuda dela, pra mim foi maravilhoso. Então eu super indico o curso da Elis. Eu acho que vale muito a pena cada real investido, cada dinheiro investido valeu a pena. Eu queria dizer pra vocês que, assim, ó, invistam porque vai fazer toda a diferença. E com certeza vocês não vão ficar na mão, porque ela vai apoiar vocês sempre. Gente, muito obrigada, gratidão. Eu espero que todos vocês gostem do curso. Olha o sorriso que eu fico. Boa noite, pessoas! Tudo bem com vocês? Sejam bem-vindos à nossa terceira aula de imersão aqui no Tarô. Para quem não me conhece, eu sou Elis Priester, sou taróloga, terapeuta holística, também dou aulas de tarô. Gente, antes de eu começar essa terceira aula, né? Já estamos na metade da nossa imersão. No domingo, nós teremos a nossa última aula de imersão, né, na magia do tarô. Eu quero deixar aberto para vocês, que vocês tirem dúvidas, que vocês participem, né? Mesmo que eu esteja no momento aqui da explicação, surgiu uma dúvida, que vocês querem perguntar algo, vocês podem escrever, ou mesmo depois, tá? No grupo do WhatsApp. Então, vamos lá. A ideia dessa imersão é para você que é iniciante, né? Eu coloquei o depoimento agora de duas alunas, uma desde 2020 e também ambas, né, nunca tinham jogado tarô. Isso é muito gratificante, porque hoje eu vejo elas já conseguindo realizar leituras de uma maneira assim que elas estão muito conectadas com o tarô. Então, isso me deixa muito feliz e eu quis compartilhar com vocês. Tá, a ideia da imersão é para você, como eu ia falando, que é iniciante, que não conhece tarô, ou para você que já é um tarólogo, já estuda tarô, tá? Ou para você que já é um tarotista, já atende com o tarô, porque eu puxo muito a parte da conexão, de você entender que ferramenta que você tem nas suas mãos, né? Porque você pode comprar um livro, ler um significado da carta, né? Mas o ideal é você realmente se conectar com a ferramenta, tá? E conseguir irradiar ali na hora do seu atendimento. Lembrando que a primeira transformação que ocorre é com você, tarólogo, com você que está aí estudando o tarô, né? Se eu for voltar um pouquinho atrás, né, quando passa um filme aqui na minha cabeça, e quando eu comecei a estudar, depois quando eu comecei a atender com tarô, e aí eu fui percebendo a diferença, quando eu fui me conectando mais com o tarô, entendendo que era um livro, né, quando eu percebi que é um mapa da nossa história, né, que está ligado também com astrologia, que está ligado também com cabala, que está bom, enfim, a vibração é imensa. Se eu começar a citar aqui para vocês é enorme. Nossa, Elis, mas eu preciso saber de tudo isso. Não sempre tem um ponto de partida, né? Essa imersão eu separei, né, em 3 colunas. O tarô, nós temos 78 lâminas. Desculpa quem já conhece, mas é interessante sempre passar isso para quem é novo, tá? Então, nós temos 78 lâminas, são 22 arcanos maiores,
56 arcanos menores. E acredito que as pessoas ouvem muito, né? Sentimentos da humanidade, tarô é caminho de vida e tal, que é um momento de transformação, tá? Mas, ok, então, para onde que eu olho para ver isso, esse caminho de vida, essa transformação? Da onde que vem tudo isso, né? Então, essa imersão eu foquei mais nos 22 arcanos maiores, tá? Claro, nosso tempo aqui é escasso, né? Nós temos aqui 40 minutos, 50 minutos, no máximo uma hora que nós ficamos aqui para não ficar uma aula muito longa, né, com vocês. Mas eu procuro trazer agora nessa imersão um olhar de frente para esse mapa, para essa história, para que você se conecte com o tarô, né? E trabalhe tanto a parte ali do tarô divinatório, né? Que você vai responder as perguntas do seu consulente, ou mesmo tirar uma dúvida sua sobre coisas do seu dia a dia, e também o tarô iniciático, que é onde você começa a trazer para dentro, trabalhar ali uma transformação profunda, tá? Isso corre, e eu chamo isso, né, fortemente de magia, porque acontece dentro, depois você observa várias mudanças na sua história também fora. Então, o objetivo dessa imersão é trazer de pronto essa conexão. Mas eu peço que não se assustem, né? Tem umas pessoas assim, ai, minha nossa, mas eu nem sei qual carta que é a imperatriz, eu nem sei qual carta que é o imperador, e ela está contando tudo isso. É uma história, tá? Então, quem não assistiu a primeira aula, o link está na descrição lá do grupo do WhatsApp, assista. Foi uma aula que foi de frente, né, com esse mapa, né? Nós falamos da coluna da emanação, fizemos a descida e a subida, né, pelo tarô. As pessoas trazem muito também que o tarô ele tem um lado positivo, um lado negativo, as cartas são ambivalentes. E como é que a gente vai entender isso? Né? Qual momento eu estou aqui na história? Estou no positivo? Estou no negativo? Saiu aqui para o consulente, ele está no positivo? Ele está no negativo? Como é que é isso? Né? Então, quando nós entendemos essa descida, né, que é aquele momento que a carta, né, do tarô, aquele arquétipo, ele nos mostra um aspecto mais denso da nossa história, né? E a subida, um aspecto ali mais celeste também da nossa história. É a hora que nós conseguimos a conexão e entender o que é esse positivo e o que é esse negativo. E não tem um certo, não tem um errado. Ah, isso aqui é negativo, então é errado, isso aqui é positivo, então é certo. Simplesmente é a nossa história, né? Tarô, ele foi nos deixado, foi escrito por muitas mãos, muitos sábios, magos, né? Então tem muita história ali para a gente observar, tá? Então, quem não assistiu a primeira aula, assista. Mas é assim, para assistir. Você quer ser tarólogo? Você quer se conectar? Você quer entender a ferramenta? Dá um tempo, então, para você, né? Se dê uma oportunidade, tá? Então, escolhe ali um momento, coloca um fone, se desligue, preste atenção, faça a conexão, comece a buscar aqueles arquétipos ali na sua história, tá? Que a energia está lá. Então, a primeira aula, coluna da emanação. Na segunda aula, nós falamos sobre polaridades, né, dualidades. Nós vivemos no mundo de dualidade. Porém, né, falamos de 7 cartas, que inclusive ali nas figuras mostram prontamente essa dualidade, né? Em alguns tarôs, mais clareza, inclusive, que foi alguns tarôs que eu mostrei para vocês, tá? E hoje, nessa terceira aula aqui de imersão, nós vamos falar da terceira coluna, tá? Vamos falar da coluna que vem encabeçada pelo mago, né, do tarô.
Então, nós falamos da coluna que saiu da Imperatriz, a semente. Nós falamos da coluna que saiu da sacerdotisa, né? A dualidade. E agora nós vamos falar da coluna do mago, a unidade. Né? Deixa eu só dar uma olhadinha aqui. Antes de continuar, tenho que dar aquele coisinho rápido para vocês. Boa noite, Rita, Maísa, Adriana. Tudo bem, gente? Rosita, sejam bem-vindos os novos que estão por aqui, os alunos que estão por aqui, a família já do YouTube que assiste todas as lives, né, que a gente faz. Regiane também, Rubens, meu querido, seja bem-vindo. Andréia, Alzinete, Felicidade, também minha aluna muito querida. Gente, muito legal ter vocês realmente por aqui em plena sexta-feira. Carla também está por aqui. Beatriz, Dario, boa noite, já foi lá para baixo. Enfim, vamos lá então? Como que eu estou fazendo isso, né? Existe uma coluna, né, do 0 ao 21, quando eu falo dos arcanos, ou do 1 ao 22, né, estamos falando dos 22 arcanos maiores. Aí, por que separou em 3? Simplesmente a coluna continua, é uma coluna só. Nós simplesmente falamos primeiro de 7 cartas, depois mais 7, agora mais 7. Ah, Elis, mas dá 21, não dá 22. Depois nós vamos falar do louco, né, do tarô. Tá? Mas é puramente para nós conseguirmos analisarmos separadamente, né? E você ver ali aonde que você se acha nessa história. Então, agora eu peço que vocês fiquem aqui comigo, vamos se conectar, fazer essa descida. O que é descida e o que é subida? É aquela história que eu falei, né? Que as cartas são ambivalentes, elas têm um lado positivo, um lado negativo, mas simplesmente a nossa história, a nossa luz, são as nossas sombras, e tudo isso está, né, no tarô. Elis, mas isso vai me ajudar a fazer uma consulta? Sim, vai fazer toda a diferença, como já falei para vocês, porque você vai sim responder o seu consulente, né? Você traz ali a resposta, aquela dor, né, que ele chega, aquela dúvida, aquela questão que ele tem ali do que uma decisão que ele precisa tomar. Mas quando você está conectado, entende o que você tem nas mãos e não está tirando uma carta com uma página separada, você consegue colocar uma gota, né, no seu atendimento. E aí ele sai com a resposta, né? Mas ele também sai com aquilo que foi dito, pensando naquilo, e aquilo pode reverberar na história do consulente. Tá? Então, essa é a ideia, essa primeira conexão com o tarô. Então, hoje nós vamos falar de 7 cartas. Descida, nós estamos indo para um aspecto aqui mais denso, né? Então, estamos descendo. Será que é possível trabalhar depois a subida? Sim, podemos. Pelas mesmas cartas? Sim, podemos. Pelas mesmas cartas, tá? Então, eu vou fazer uma brincadeira primeiro com vocês antes de começar. Peço que vocês imaginem que vocês subiram aí um prédio, né? Que vocês pararam lá no 7º andar, né? E a ideia agora é descer, tá? Então, deixa eu pegar aqui o material e vamos lá. Então, nós estamos no 7º andar aqui desse prédio e nos deparamos com, imaginem ali, né? Aquela carta do tarô, aquele mago ali no 7º andar, né? Olhando de frente para você, como um arquétipo, né? Um arquétipo que isso ocorre para todos, tá? Então, ok, o mago, ele traz, né, o poder de criar, né? O mago, geralmente, quando sai numa tiragem de tarô, ele traz muito forte a energia da unidade, né? E essa energia da unidade, ela é muito estimulante, ela é muito pacificadora,
né? Então, a carta do mago não é uma carta que as pessoas tiram ali, elas geralmente tem algumas cartas que o tarólogo tira e ele dá uma assustada, fala, não, senhora, como é que eu vou falar dessa carta aqui para os consulentes? Não, a carta do mago, né? Ai, olha, é o momento de início, de começo, disso, daquilo. Sim, ele traz essa vibração muito forte, né, da unidade. E se nós percebermos, o ser humano ele é muito movido, né, ao que eu quero e ao que eu não quero. Né? Nós temos nossas preferências e as nossas aversões. Por quê? Porque nós vivemos na dualidade, né? Então sempre ocorre isso. Agora, na unidade, não faria muito sentido, então, né, ter uma versão, uma preferência. Ah, eu quero, não, isso eu quero, isso eu repudio. Né? Então, por isso que essa unidade ela traz essa vibração, né, mais pacificadora, tá? Porém, nós vamos começar agora a descer. Outra coisa que eu não falei para vocês. Eu estou trabalhando uma métrica de 3 em 3. Né? Eu estou contando a partir da carta. Então, se eu estou falando do mago, né, então eu vou contar 3. Né? O mago é o número 1. Então, eu tenho número 2, número 3, número 4. Imperador. Número 5, número 6, número 7. Carro. Tá? E assim nós vamos contando. Se eu contar da carta do mago, dão 4. Né? Começo, meio, fim, recomeço. Então, por isso que eu pego esse 3, é o recomeço do arcano. Então, essa é a nossa métrica, a métrica que eu estou utilizando, né, durante essas aulas. Bom, então vamos lá. O mago ele traz todo esse poder, então, de criar, né? Traz muito forte o poder também da organização. Se a gente pegar o tarô de Marcélia, ele tem ali a mesa dele, tudo arrumadinho, tem todos os elementos ali, né? Então ele traz muito isso. Porém, vamos começar a descer e vamos para o próximo andar de 3 em 3, né? Eu coloquei 7, mas 3 em 3. Descemos, então, indo para o denso. E se o mago, quando ele perde, então, né, essa unidade, né, esse poder de criação, de organizar, de trabalhar esses 4 elementos, então vamos direto para a carta do imperador. Então chegamos na carta do imperador. O imperador ainda ele é bem poderoso, né? Nós sabemos que a carta do imperador ela traz, né, um poder. Já podemos olhar, né? É o imperador. Porém ele perdeu esse poder de criação. Estamos fazendo a descida, tá? Gostaria que vocês tentassem identificar isso na história de vocês. Né? Então você pode, está tudo disponível, você pode criar, você pode se conectar, mas você perde isso em algum momento. Então você dá de cara com o arquétipo do imperador esperando você lá no próximo andar. Aí esse imperador ele se perde, né? Aí com esse nome dele, imperador, né? Não consegue mais trabalhar a criação. Então, no mínimo, a conversa é meio que assim: já que você não cria, então você pode servir, tá? Porém, todos falam, né? Quem já conhece o tarô, o imperador ele traz o poder, mas ele também traz um lado tirano, né? Então, quando que esse imperador começa a ficar denso? Quando ele quer que as pessoas sirvam ele, entende? Então, ele não vai usar o poder dele para servir alguém. Que poder que é esse, será que eu estou falando? Deixa eu dar um exemplo aqui do dia a dia. Vamos lá. Dentro de um relacionamento, por exemplo, tá? Uma pessoa que está ali dentro daquela relação, ela tem, né, uma estabilidade naquele relacionamento, mas ela só quer ser servida. Ela só quer o venha a nós o vosso reino. Né?
Uma pessoa que tem um comando ali no trabalho dela, ele só quer ser servido, ele só quer venha a nós o vosso reino. Né? Tipo, venha a mim o vosso reino. Nem sei se estou falando certo isso, gente. Me sirvam. Né? Ele não usa esse poder para servir, ele não doa o tempo dele, ele não tem uma maturidade. Né? E é muito interessante. O imperador, para quem conhece astrologia, ele traz o signo de Áries, que é o primeiro signo, né? Então está muito próximo ainda aqui, né? Número 1, primeiro dessa unidade. Então tem uma magia ainda nesse imperador, mas ele perdeu também esse serviço. E ele é tão poderoso, né? Tão interessante que inclusive é a métrica que nós estamos trabalhando, esse número 4. Começo, meio, fim, recomeço. Então tem uma magia ainda girando aqui em volta, né, desse imperador. Porém, nós vamos ver lá na carta da torre, que nós vamos chegar nela, nesse arquétipo, ele tem um anúncio aqui nesse nome dele, né? Imperador. Então, lembra disso? Imperador. Então ele desceu, né? Ele já perdeu lá o poder de criar, ficou denso, de servir, porque ele quer que sirvam ele, foi para o próximo andar. Deu de cara com o arquétipo do carro. Carro, movimento. Movimento com responsabilidade. Então, é aquele momento que esse imperador começa, né? Mas as coisas não estão dando certo, mas não é culpa minha, a culpa é sua. A responsabilidade não é minha. Porque o carro, esse arquétipo no negativo, não é a pessoa que está no comando, ela quer que alguém comande ali a história dela, que ela fique lá sentada. E no final, ela tira total a responsabilidade do que está acontecendo na história dela, né? Então, esse imperador, ele fica ali nesse movimento que quer ser servido, já perdeu a unidade, perdeu o serviço, e agora ele está no movimento de eu estou infeliz por causa de fulano. Eu não estou bem por causa de ciclano. As coisas não dão certo no meu trabalho por causa do outro. Né? Então, ele fica num movimento sem responsabilidade. Isso é a nossa jornada, tá, gente? Eu sei que a descida, ela é o denso. Nós estamos olhando ali o lado negativo das cartas, né? Ah, mas a carta tem um lado negativo, mas ela não funciona comigo. Se a gente olhar de frente, você quer ser um tarólogo? Então olha de frente para o seu mapa. Como é que você vai ler a história de alguém? Você não consegue olhar para as suas sombras, né? Essa energia, quando ela chega na descida, ela chega igual para todos. Mas é muito interessante a gente parar e perceber o quanto isso bate, se dá aquela irritação, se aquilo incomoda, porque ela está batendo de frente. Quando eu começo a trabalhar a descida do tarô, que eu pego para olhar, a carta que eu encasqueto, que aquilo eu falo, mas isso aqui, falo, tá aqui o nó. Que a minha sombra está respondendo aqui, ó, porque eu não estou querendo pegar e sair andando. Então é bem interessante olhar para isso. Né? Então esse imperador ele já está nesse movimento, ele desce sem responsabilidade, tudo é culpa do outro, a culpa é de... E assim, quem nunca, né? Minha relação não deu certo, a culpa é dele. Meu trabalho não deu certo, a culpa é de fulano. Nada dá certo na minha vida, eu sou um coitado, a culpa é de alguém. Né? Então você está no denso do movimento, não está segurando as rédeas. Tem várias pessoas que você coloca lá para seguir, né? Não tem uma responsabilidade. Ah, mas então eu tenho que falar que a culpa é minha. Não, mas dá uma olhadinha, né? Porque a história é sua, né? Então vamos descer, continuou. Então esse movimento aqui, ó, sem responsabilidade. Desceu mais 3. Vamos dar de cara no próximo andar com o destino.
né? 7, 8, 9, 10. Então agora começou já virou uma bola de neve, né? Já ficou perdido lá atrás, né? Dá de cara com o destino com tudo isso, já perdeu a unidade, o poder de criar, o poder de servir, movimento com responsabilidade. Aí vem, pum, dá de cara com o destino, que é a dinâmica, né, do movimento. É o karma, mas não é um karma, é o castigo, né? Não é o karma ocidental, é um movimento. As coisas estão acontecendo, mas já veio ficando denso de lá de cima na nossa história. Já perdeu lá no mago, né? Aquele poder de criação. Então, se a pessoa não entende o destino, não entendeu, vamos descer um pouco mais. Né? Aquela pessoa que para e fala assim, tudo acontece comigo, né? Porque é um karma, eu tô aqui para sofrer, minha história é essa. Mas já perdeu lá em cima. Já não está olhando mais para a história dele. Então, vamos descer um pouquinho mais? Continuamos, vamos para o denso, né? Aí, na próxima, nós descemos mais 3, nós vamos dar de cara com a morte, né? A carta da morte, que é essa energia da morte, ela é uma pura provocação, né? Porque ela não deixa você parar. Não tem como parar, não é para parar. Nós começamos aqui os vídeos, vou dar 8 horas, às 20 horas. Esse tempo já foi, já ficou para trás, já morreu, né? A minha pele aqui já não é mais a mesma das 8 horas, das 20 horas, nem a de vocês. Várias células já morreram, já nasceram. É uma dinâmica enorme de transformação o tempo todo. Né? Só que a pessoa ela está ali, mas ela quer parar. E a morte ela traz isso muito forte. Essa carta ela fala, ela engloba também morte física, tá? Mas agora nós estamos falando dessa dinâmica, dessa descida aqui, dessa jornada, né, da pessoa. Né? Então, quando ela sai daí da carta da morte, vamos sair, então ela não quer transformar, ela não quer se movimentar, ela não quer entender que nada para, né? Que existe uma dinâmica forte o tempo todo. Aí ela desce para o próximo andar, dá de cara, 13, 14, 15, 16, não dá de cara com a carta da torre. A tão assustadora carta da torre, que já escutei, né, alguns alunos, até algumas pessoas falando assim, essa carta da torre quando sai, eu sei que vai ser algo todo destruído, né? Então, a carta da torre é aquele momento que, sim, algo é tirado, né? Algo é arrancado ali de você. Chega, deu. Porque olha tudo que já foi perdido, né? Perdeu a unidade. A palavra perdeu. Falar perdeu, Elis. Então, perdeu essa unidade, esse poder de criar, né, que nós temos quando estamos organizados, quando estamos conectados. Perdemos o poder de servir, porque queremos só ser servidos. Perdemos o poder da responsabilidade do movimento. Não entendemos o nosso destino, não entendemos as transformações que são constantes. Queremos parar, aí vem a torre e faz pum, ela arranca da pessoa, porque está uma cola, né? A pessoa não quer se movimentar. E aí vem aquele anúncio lá, né, do imperador, né? O que acontece quando vem essa carta da torre? A pessoa ela já não aceitou nada disso, né? Tudo isso, toda essa descida aqui, a pessoa já não aceitou nada disso. Então a torre ela vem e tira aquilo de você. Né? Imagina que vocês estão com algum objeto que eu não estou vendo agora, mas eu estou aqui com um copo d'água, eu estou com sede aqui com meu copinho. Aí vem alguém e arranca isso da minha mão. Eu vou falar, que bom que você tirou isso da minha mão, porque não era para eu tomar tanta água, porque eu já tomei 10 litros de água hoje.
Obrigado por ter quebrado um padrão que se repete na minha história. Não, eu vou ficar irada. Vou falar, como assim arrancou isso de mim? Eu vou perder isso ainda. Né? Então, na carta da torre, vem o quê? Uma revolta. Vem uma revolta. Só fica uma revolta. Fala, poxa, está indo para o denso. E aí vamos para a 7ª carta aqui nessa descida desse livro, desse mapa, né? 16, 17, 18, 19. Então nós vamos dar de cara com o Sol. Agora tem o despertar. Agora funcionou. Porém, nós estamos descendo. Né? O Sol, por mais que seja uma carta positiva, a pessoa ela veio com toda essa história aqui, né? Vocês percebem? Quando ela chega no Sol, o Sol, eu estou segurando aqui, ó. Deixa eu até mostrar para vocês. O Sol, ele depende muito o que ele vai iluminar, né? Estou segurando aqui uma caneta, então é tudo muito, é claro para mim isso aqui, como água. Que eu estou segurando uma caneta. Acendeu uma luz aqui, a luz do sol, você vê tudo. Tudo está muito claro, né? Mas toda essa descida que foi ficando perdido, o meu espírito não é claro. O invisível não é claro. É o poder da criação, do servir, do entender, da responsabilidade. Isso não é muito claro, né? Então, para onde que esse sol vai apontar? Porque daí a pessoa ela já veio, né? Então, se ele virar, não apontou para a Lua, né? No caso, que é uma carta, né, de desafio da realidade do invisível no tarô, apontou para a carta do mundo. Então a pessoa ela fica daí aquele momento da nossa história que nós ficamos presos num círculo, né? Não conseguimos entender que temos capacidade, né, de criar, né, que temos todos os elementos necessários. Não conseguimos entender que quando temos poder de algo podemos servir. Não vamos trazer a responsabilidade para nós, né? Não vamos entender o destino, não vamos querer que nada transforme, vamos ficar irritadíssimos, revoltadíssimos quando algo foi tirado da gente. Lembrando que quando essa torre vem e tira, a verdade é como se fosse um ato de tipo uma segunda chance. A torre é uma segunda chance. Ela fala, oh, quebra esse padrão, não dá mais, não dá mais. Né? Mas se vem no denso do mapa aqui, né? Então vai para o sol, mas acaba ficando ali preso. Antes de eu fazer a subida, isso faz algum sentido para vocês? Porque para mim faz, né? Mesmo que não faça talvez algum sentido agora, mesmo que isso tenha causado alguma certa estranheza, depois olhe com tranquilidade, né? E busque esses momentos. É aquela história que você não precisa falar para ninguém, né? É aquele momento que você para e vai lá para dentro mesmo. Isso é entender o tarô, né? Porque as pessoas falam, eu quero jogar o tarô, eu quero ajudar as pessoas, eu quero... Mas como que nós vamos ajudar alguém, irradiar algo ali, se nós não conseguimos olhar para essas sombras nossas, o quanto somos mimados, o como queremos que alguém sempre nos sirva, né? Não entendemos, nos revoltamos, a gente não consegue se conectar, né? Então, por isso, esse olhar de frente dessa imersão já. O mapa está aqui, ó. Você quer olhar ou você... Como que é? Uma escolha, né? Que nós falamos já numa outra coluna, né? Numa outra aula aqui que já tivemos, né? Então, é muito interessante se perguntar se faz sentido, né? Para já colocar essa gota. A ideia é colocar essa primeira gota. Mesmo que você não conheça carta nenhuma,
tá? É com isso, é com essa história que você vai lidar, com a sua história primeiro. O tarô transforma, eu vejo muito isso, o tarô transforma, o tarô transforma, o tarô transforma. Ele transforma, desde que você esteja disponível para isso, tá? Deixa eu olhar aqui um pouquinho, que agora eu vou fazer a subida. Na primeira imersão, eu lembro quem é meu aluno e está aqui, assistiu a primeira imersão, nós fizemos somente a descida, né? Eu estava aqui assistindo hoje as aulas da primeira semana de imersão. Na terceira aula, como hoje, nós fizemos uma descida do mago até o mundo, né? E aí, nessa imersão, eu falei, para frente eu vou trabalhar um pouco a subida também, né? Então, esse é o motivo, né? O nosso mote é entender um pouco da descida e da subida, porque tudo faz parte, tá? Deixa eu ver aqui. Acho que daqui tem comentário antes de eu subir. Dario pôs aqui, o imperador não assume suas responsabilidades. Se ele estiver indo para esse aspecto mais denso, ele quer ser servido, né? Um pouco assustadora a descida. São as nossas sombras, né? São as nossas sombras, que é muito legal quando a gente começa a olhar para elas. Terceirizamos a culpa para nos isentarmos das responsabilidades. Sim, isso é total esse movimento, né? E isso traz uma grande desconexão com a nossa própria história, né? É muito interessante isso. A Maísa pôs, a torre me persegue. O que precisa reestruturar, Maísa? O que ela quer, que padrão aí que traz para você, né? Vamos fazer a subida aqui já, para você pegar. O pessoal está colocando que faz sentido. Eu sei que às vezes as pessoas falam assim, uau, mas é muita coisa, né? O Dario, compreendi mais essa imersão do mago do que da sacerdotisa. Sim, eu posso sugerir que você assista. Talvez depois dessa do mago, consiga clarear um pouco mais quando você assistir novamente a aula, né, da sacerdotisa. É difícil olhar a sombra de frente, mas ao mesmo tempo libertador, é um trabalho diário. A Maísa também pôs aqui, eu também, Dario. Olha, o pessoal que está conseguindo agora entender um pouco mais, provavelmente, se vocês assistirem agora, depois, quando vocês tiverem um tempo, a segunda aula, né, que traz as dualidades, né, a parte das polaridades, né, talvez dê um boom para vocês, tá? Mas sempre com muita tranquilidade, né? Não é do dia para a noite. Nosso tempo aqui, né? Eu tento trazer o máximo aqui, né? Condensar aqui, porque dá para falar de uma carta só muito tempo. Bom, pensei isso hoje. Foi o boom essa passada pela jornada do louco, foi algum pé da torre. Muito legal. Sim, assista, Dario. Provavelmente você vai olhar com olhos diferentes. Talvez você precisasse começar a se conectar aqui pela coluna do mago, né? Isso é muito legal. Vamos fazer a subida, gente? Porque o tempo passa muito rápido com vocês. O que é isso, meu povo? Não é para ser tão longo assim. Então tá. E agora, é possível trabalhar essa subida pelas mesmas cartas? Sim, né? Tudo que vai, volta. Tudo que sobe, desce. Então, vamos lá. Então, vamos dizer que a pessoa, ela se cansou, né? E ela tá ali, ó, num ciclo, né? Girando, girando na história dela. Com toda essa parte densa aqui, né? Ela tá girando ali nisso. Só que ela dá uma cansada. Ela cansa. Fala, ai, tô um pouco cansado, não é possível, né? Não quero mais olhar só essa caneta que está aqui na minha frente, quero me olhar aqui em frente ao espelho, entender o que faz o que, ó, brilhar, né? O que faz o meu olho brilhar aqui na frente do espelho, gente? Então ela vira essa luz do sol, né, para dentro, entende? Ela começa a iluminar um outro lado. E aí ela tá voltando, saiu do andar do sol,
e subiu até o andar da torre. Chegou lá, deu de cara com a torre, porém ela não chega mais com a revolta, ela chega com um entendimento, né, uma clareza que aquilo que rompeu, aquilo que foi tirado da história dela, aquilo que saiu da história dela, precisava que aquele movimento realmente acontecesse, entende? Aquilo ali era uma cola que estava fazendo ela parar. Então, algo foi tirado, um padrão foi quebrado, e na verdade ela percebe que algo a libertou. Então, a torre ela traz esse aspecto na subida, nesse aspecto celeste, né, com uma libertação realmente muito grande. Isso é muito profundo, essa subida, né, porque a gente pode ficar tempo preso, né? Ai, mas tem alguém me prendendo, algum espírito maligno? Não, somos nós mesmos. Somos só nós, né? Nós temos esse poder de ficar ali, né, presos, né, um mundinho ali que, né? Só que tem um momento que me incomoda, né? Então ela deu de cara com a torre, não chega com essa revolta, ela entende, tudo bem, todas aquelas pessoas foram tiradas da minha história, era isso. Tudo isso que aconteceu, agora eu entendo, é isso, e algo a liberta. Então ela sai da carta da torre, sobe e dá de frente com a energia da morte, começa a entender que tudo se transforma o tempo todo. Ela dá de cara com esse portal, né, tão sutil, que é o portal da morte, e consegue se conectar, ter um entendimento maior. Que tudo transforma. Acho que eu falei isso numa outra live. As pessoas, uma pessoa pode morar na mesma casa, no mesmo quarto, ter lá a mesma cama durante muitos anos, estar no mesmo lugar, mas não é mais a mesma. Tudo mudou, tudo transformou. Então, quando a pessoa tem esse despertar enorme na torre, se libera, ela vai, sobe para o andar, né? Deu de cara ali com essa carta da morte, e ela tem um entendimento dessa transformação, dessa dinâmica, então ela sobe e dá de cara com o destino, começa a entender um pouco mais o porquê das coisas, né? Quando ela começa a entender o destino dela, entender a história dela, a missão dela, o que está acontecendo, ela sobe e vai dar de cara com o carro novamente, só que aí o movimento está na mão dela. Ela aprendeu a assumir uma responsabilidade pela história dela, ela já teve se libertar lá na carta da torre, já entendeu o movimento, já entendeu a transformação, já entendeu a dinâmica, né, da roda da fortuna, que é o destino, já assumiu ali, ela está na frente agora, ela conduz. Se isso aqui não deu errado, a história é minha, aonde que eu tenho que modificar isso aqui? Né? E a partir do momento que ela entende esse movimento com responsabilidade, né? Então ela sai daí e vai para o imperador. Né? E agora, esse imperador com maturidade, então agora o poder é dele mesmo, porque ele vai saber como servir, não mais querer só ser servido. Né? E a hora que ele entende tudo isso, então ele caminha e sobe, né, novamente para a carta do mago, que é a unidade. E aí, com esses aspectos que nós vemos essa grande magia da carta do mago acontecer. Nossa, Elisa, então o mago precisa trabalhar todos esses aspectos, então, para ele ter a vibração da unidade, trabalhar toda essa organização, toda essa história, é a coluna da lei, né? É a coluna do mago. É a estrutura que nós conseguimos olhar para chegar e sentir a vibração, então, dessa unidade, né? Desse servir. Aí o ser pode vir. Servir. O ser pode vir. É muito interessante, né? Esse ser chega daí e entende o que é a magia, né? Como que funciona. Porque os elementos é fogo, terra, água e ar. E agora, o que eu faço com isso? É interessante olhar toda essa rota, tanto na descida quanto na subida.
Como que eu sei, Elis, se eu estou na descida ou na subida? Você sabe. Como que eu sei como falar isso para o consulente? Você faz a leitura do aspecto do que aquela carta traz. Né? Você vai responder o consulente. Por exemplo, vamos para relacionamento. A pessoa chega e fala assim: quero saber do meu relacionamento, né? O que eu preciso fazer para melhorar minha relação? Saiu a carta do carro, né? O tarô divinatório, você pode virar para a pessoa e falar assim: olha, dá mais movimento no seu relacionamento, direciona mais, né, essa relação, tá muito solta a coisa para lá e para cá, né? Assume um pouco isso, vai aonde que você quer chegar com esse relacionamento, né? Você sabe onde você quer chegar, você tem um foco, né? Mas sai vitória aqui para você, que vai ficar tudo bem, deu a carta do carro, né? Porém, agora vem a gota, né? Ela perguntou se vai dar tudo certo, o que ela tem que fazer, você tem que direcionar. E você fala, você tem que assumir as rédeas da sua relação. Ela fala, então tá, então eu vou lá e vou mandar no outro. Tá? A gota. Porém, é interessante você observar, né, e entender a sua responsabilidade, né, dentro dessa relação, né? De repente você entender, porque geralmente quando uma pessoa ela vem para uma consulta, o outro fez isso, o outro fez aquilo, o outro fez aquele outro, a outra, o outro, tudo tá ruim por conta do outro. Quando eu vejo uma carta do carro girando ali, eu falo, olha, direciona, se foca, vai dar tudo certo, né? Você vai alcançar o seu objetivo dentro desse relacionamento. Mas é muito interessante você olhar, né? Qual a sua responsabilidade da sua relação, né? Por que ela tá assim? Ah, mas é tudo ele. Não, mas é a sua história, né? Então, tem uma parte sua nessa relação. É interessante você olhar para isso. Até que ponto você é responsável por isso que está acontecendo? Claro, você vai falar isso com muita empatia para a pessoa, né? Você vai saber como levar esse ponto para ela, né? Ah, saiu a carta do imperador. Ah, eu quero saber como que eu devo agir. Saiu a carta do imperador. Ai, olha, traga estabilidade para esse relacionamento, tal, tal, tal. Fala do tarô divinatório, né? Mas sirva essa relação, se dedique a essa relação. Pegue o que você tem de melhor e solte dentro desse relacionamento, né? Porque a pessoa, quando ela sente ali que ela está podendo acontecer na relação, ela pode se tornar autoritária, mandona. Ela não quer servir a outra pessoa, ela não quer doar um tempo dela, ela não quer dar uma atenção dela, ela quer que a pessoa dê atenção para ela, que a pessoa faça as coisas para ela. Então, quando você tem essa conexão, esse entendimento do tarô, você vai pelo divinatório, você vai responder o que ela perguntou, mas de alguma maneira você vai irradiar a responsabilidade, mostrar ali a história dela, o que ela precisa realmente fazer ali no aspecto interno dela, não só o movimento, né? Uma vez uma pessoa me perguntou no atendimento de tarô como que ela devia ir vestida numa entrevista de trabalho. Na hora eu falei assim, como assim? Você está me perguntando? Não, eu quero saber se eu vou com uma roupa mais assim, se eu vou com uma roupa mais assado. Eu falei, puxa vida, como é que eu vou falar isso para essa pessoa, né? Porque não tem uma carta de roupa aqui, né? Porém, eu consegui dar toda uma outra, né, fazer toda uma outra estrutura ali de jogo, reformular um pouco mais essa pergunta, né? E trabalhar como que ela ia trabalhar esse interno dela, porque ela estava totalmente insegura, ela não sabia nem que roupa que ela vestia para ir para uma entrevista, entende? Porém, eu vi as cartas ali que apareceram no jogo dela, então deu para entender o que estava girando na energia dessa pessoa. Porque ela trouxe essa pergunta, mas o anseio dela era outra coisa, entende? Então, essa é a ideia dessa leitura mais profunda, né, de trabalhar esse autoconhecimento, de entender a ferramenta, tá? De trabalhar, né, por exemplo, que essa coluna do mago que fala da unidade, saiu o mago para mim, então eu vou trabalhar
meu poder criativo. Olha a coluna que traz, né? Olha tudo que esse mago trabalha, olha tudo que vem estruturado aqui com esse mago, né? Então é interessante. Agora por isso que eu falo, você pega uma carta, né? Pega a carta do mago e pode ficar falando horas só dela. Sim, você estudou uma estrutura, você não leu ela como uma carta, uma página separada de um livro, você pegou o tarô e leu ele como um todo. E agora, nós podemos, não vamos fazer isso hoje, tá? Essa aula já está chegando aqui no final. Nós podemos pegar essas 3 colunas, depois de analisar e olhar ele como um todo. Se vocês perceberem, tem toda a nossa jornada, todo o mapa, toda a sua história, toda a minha história, a história do vizinho, a história de todos. Essa vibração é para todos, tá? Porém, o nosso tempo ele é curtinho, já acabou, tá? Mas eu peço que vocês assistam as outras aulas, tá? Para vocês conseguirem trabalhar forte essa conexão, tá bom, gente? No domingo, já vou olhar aqui o que vocês estão escrevendo, tá? Só para eu não esquecer, que senão depois some. No domingo, tá? Eu peço que vocês tragam as dúvidas para a aula, tá? No domingo eu vou dar detalhes também para quem quiser continuar, né, comigo na jornada. Vou falar como que funciona, assim, algumas pessoas me escreveram perguntando como funciona a turma, como que funciona, você acompanha, e se eu tiver dúvida, eu consigo falar com você, Elis, tá? Então, domingo eu vou passar toda essa história para vocês, de curso, para quem quer dar um passo a mais. Porém, domingo, depois de todo esse material que foi passado aqui para vocês, eu quero abrir uma mandala, tá? Durante a aula. Então, eu vou mostrar uma mandala para vocês na tela e vou fazer uma leitura, falar cada carta que está ali, fazer uma leitura de uma mandala. O que é uma mandala? É o jogo que a pessoa chega, senta na sua frente, você conversa um pouquinho com ela, dá um oi para ela, fala assim: oi, tudo bem? Como é que você tá? Seja bem-vinda, espera a energia ali, né? Se conectar. Porém, pergunta o nome, se quiser a data de nascimento, você dá uma olhada ali na numerologia dela, e aí ela pode sentar e relaxar. Porque essa mandala você fala toda a história da vida dela ali. Toda a energia se apresenta, né? E aí você vai ver até onde você vai, né? O tarólogo, ele tem algo aqui, né? Ele fala, opa, isso aqui eu vou falar com essa empatia, aqui eu vou levar dessa forma, aqui eu vou levar dessa. Tá? Então, domingo eu quero mostrar para vocês como que eu faço essa abertura de mandala, falar um pouquinho mais também do curso para vocês, que eu não falei ainda, né? Eu vim mais muito focada nessa imersão, mas o ideal é vocês assistirem agora, né? Como essa mandala é feita, como ela é lida, né? E vocês vão lembrar das aulas, né? Da conexão, da leitura, do livro, de coisas que foram ditas nessas 3 aulas que vão aparecer ali naquela mandala, para vocês entenderem um pouquinho dessa energia, da vibração, na hora de um atendimento do tarô. Claro que eu não vou conseguir fazer uma leitura inteira de mandala, né? Que às vezes você fica com o consulente 1h30, às vezes até 2 horas, né? Quando a conexão dá um boom, você fica ali com o consulente, né? Fazendo aquela leitura, mas eu quero apresentar isso para vocês, tá bom, gente? Então é isso, deixa eu só dar mais uma olhadinha aqui. Nós vamos agora abrir o grupo, tá? Do Telegram, para quem quiser. Acho que aqui todo mundo já tinha lido. Muito interessante, é muito interessante, né, Odélia? Isso é o tarô, né? É muito profundo. Qual o melhor baralho para iniciantes? Oi, Regiane, eu gosto muito do tarô mitológico, gosto muito do tarô do Waite. O tarô do Waite é um tarô fácil também para você achar, tá?
Dário, uma dica, faz uma meditação antes e assiste. Dário, isso, uns 10 minutinhos antes, respira, fica ali ouvindo sua respiração, só se conecta e assiste. Quero entender essa coisa de polaridade. O que é isso? Está na minha história e estou deixando passar, né? Sim, esse momento é nosso, porém, este para ser rompido ciclo é muito complexo. São todas as nossas crenças limitantes, orgulho. É um momento de muita reflexão, mas o tarô é muito profundo, né? Preciso ser generoso conosco, um passo seguido do outro, movimento lento, porém libertador. É isso mesmo, precisamos, Rose, gratidão. Aluna querida, gosto muito, felicidade, cheio de aluna aqui, gente. Oi, Isabel, falando que perdeu a aula. Isabel, vai ficar o link, o pessoal já vai subir, tá? Essa subida ela é muito emocionante, é muito profundo. Ângela, não tem problema. Gente, eu que agradeço, tá? Vocês. Domingo, às 18 horas, tá? Ângela Lima, recomendo essa mandala, joguei com ela. Ah, muito legal. Obrigada, gente. As cartas do tarô, independente do tipo, tem o mesmo significado? Tem, Flávio. Se tiver 78 lâminas, tem o mesmo significado. Eu não vou entrar agora, tá? Mas tem alguns tarôs que, inclusive, muda de lugar. Tem tarô que a carta 8 tá lá no número... A carta da força é o número 8. A carta da justiça é o número 11. Tem outros tarôs que mudam, eles mudam, mas o significado, ele é universal, tá bom, meus amores? A carta do destino seria a roda da fortuna, do The Eight, isso. O Rubens também falou que recomenda. Gente, amo vocês, muito bom estar aqui, tô amando. Acabou. Vamos para o grupo do WhatsApp. Pegaram que domingo, anota na agenda de vocês aí, às 18 horas, nossa última aula com a mostra de mandala, com bate-papo, tá? Onde eu vou conversar aí um pouco mais relax com vocês, mas sempre profundo. Um grande beijo, gente, e até já. Tchau.